Pronto, estamos gravando. Todo mundo me escuta bem? Então, nós estamos em agosto de 2021. Está passando rápido, né? O tempo está muito acelerado, está muito corrido. E quero dar boa noite a todos que estão aqui, ao vivo, aqui, e participando aqui do aplicativo Zoom. E tem também os amigos aqui do Instagram. Estamos iniciando esse novo mês de agosto e vamos iniciar ele falando do arquétipo, né? Do visionário, o arquétipo do sonhador. E vamos também estar falando nesses 4 encontros, né? A gente vai conseguir fazer 4 encontros nesse mês de agosto, da relação do sonhador com a natureza mental, né? Então, vou ver se eu consigo passar para vocês, né? Ver se eu consigo, nesse tempinho aí de 2 horas, a gente conseguir estar passando esse arquétipo aqui do sonhador, da natureza mental, né? E vamos juntos sonhar um pouco. Então, eu vou começar aqui perguntando, né, quem está aqui participando ao vivo, né? Qual é o seu sonho? Não precisa me responder. Você tem um sonho? Existe um propósito na sua vida? O que te motiva todos os dias você sair da sua cama? Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Você ainda acredita que você pode realizar muitas coisas? Então, essas frases soltas, né? Essas perguntas, ela é muito importante estar sendo alimentado a nossa caminhada no nosso dia a dia. Por quê? Porque esse arquétipo, né, dentro da filosofia do xamanismo, ele é um arquétipo extremamente importante. Hoje a gente começa a ouvir muito uma fala, né, baseada nas novas ciências, né, validando esses conhecimentos mais antigos, mais tradicionais, né, esses conhecimentos mais esotéricos, mais místicos. Né? No Egito, né, me ver aqui agora, você tinha lá a psicologia mística, né? A alquimia é o que é a química hoje. E a astronomia, né, é o que era a astrologia no Egito, assim, só para a gente ter uma noção, e vai mudando os nomes, né, em relação a tudo isso. Então, para a gente entender um pouco dessa filosofia dentro do xamanismo, a gente trabalha, e até para facilitar, a gente trabalha um pouco com essa estrutura dos arquétipos. Bom? Então, essa proposta do grupo de estudo, a gente está se baseando num livro chamado Caminho Quádruplo, né? Ou seja, os 4 caminhos sagrados. E no mês passado, nós começamos, então, esse arquétipo do curador, ou do curandeiro interno, né? Que tem a ver com o arquétipo de autocura, de autotransformação, do autodespertar. Tá? Foram 4 encontros e agora estamos iniciando aqui falando sobre o caminho do visionário. Tá? Então, o visionário dentro da nossa história de vida, dentro da nossa sociedade, né? Dentro de uma visão xamânica, ele vai ter uma outra conotação. Tá? Mas a ideia aqui é eu falar um pouco e fazer
né, essa ponte da visão mística, da visão xamânica, né, para o nosso dia a dia. E eu vou trazer um pouquinho também dessa questão da ciência, né, como a psicologia, como a psicanálise também vê, né, essas estruturas sendo criadas, né? Então, o arquétipo do visionário, ele é o nosso sonhador, né? E eu até escrevi uma frase aqui no quadro, depois eu vou mostrar para vocês. O homem é do tamanho do seu sonho. Então, o que significa que o homem é do tamanho do seu sonho? Né? Hoje, quando eu olho para a minha vida, né, e me vejo, né, na idade que eu me encontro, no momento que eu me encontro, eu entendo que é muito importante eu ter ainda projetos, né? Porque todos esses projetos que eu ainda quero realizar, ele sempre está me colocando motivado, né? Essa motivação, ela faz com que cada vez mais eu vá me aprimorando. Essa motivação cada vez mais me pede que eu tenha que continuar estudando, né? E isso traz um efeito muito bom, né, para a minha natureza emocional, para a minha saúde orgânica, tá? Eu consigo perceber muito bem isso, né? E que eu acredito que é muito diferente, né, até pela minha experiência, né, trabalhando ali como facilitador e terapeuta, atendendo as pessoas, quando às vezes eu pego uma pessoa que ela está totalmente, né, assim, desmotivada com a sua vida. E o que acaba acontecendo? Ela acaba adoecendo, tá? E a gente acha que as doenças, né, a gente falou muito sobre doenças no mês passado, no arquétipo do curador, a gente acha que as doenças ela é orgânica, né? Quando ela se apresenta no corpo físico, né, é sinal que isso já está ali dentro do nosso campo, já né, borbulhando há muitos anos, e a gente não quis olhar para isso, né? Toda doença começa dentro da parte mental, né? A gente teve agora nas Olimpíadas, eu estava ouvindo alguns especialistas comentando assim, poxa, como é que aqueles atletas que eram considerados, ou aquelas equipes que eram consideradas, assim, vamos dizer assim, favorita para determinadas posições, não conseguiram chegar lá, né? E aí teve alguns especialistas dizendo, faltou concentração mental, faltou saúde mental. Teve até uma atleta que ela desistiu de competir, que ela percebeu que mentalmente ela não estava bem. Então, ali você vê que a mente vinculado àquilo que eu consigo imaginar. Eu me lembro de um relato até de uma atleta que ela falou assim, quando eu estava competindo, a minha mente estava em outro lugar e o meu corpo estava fazendo automaticamente. Por isso que assim eu errei tanto, porque assim a mente e o corpo não estavam juntos, né? E eles colocavam muito uma frase que ficou muito interessante, assim, bem, se eu estou aqui para competir e não estiver me sentindo feliz e alegre, eu não consigo dar o meu melhor. Então você começa a perceber que a mente, sentimento, se reflete no resultado do corpo físico, tá? Então, só para a gente lembrar um pouco do estudo do mês passado, a nossa saúde, ela parte, tá, desses dois princípios, mente e sentimento, vai se refletir na sua saúde. Então, veja como é importante, dentro desse arquétipo do visionário que a gente está começando a estudar ele hoje, falar sobre ele, né, filosofar em relação a ele, a gente ter, né, um projeto, a gente está motivado em relação aonde eu quero estar daqui a 5 anos, aonde eu quero estar daqui a 10 anos, não importa. Tá? Então, isso é muito importante para o arquétipo do sonhador. Okay? Então, como eu estava falando, hoje, a física quântica, que é uma das ciências que vem validando, né, muito desses conhecimentos que até então eram considerados conhecimentos místicos, esotéricos, né? A física quântica está contribuindo, né? Não só para esse mundo místico esotérico, até para o espiritismo também, né? Eu vejo muito o pessoal que está aqui comigo, que estuda a linha de Kardec, né? Trazendo confirmações, né?
em relação à física quântica, provando muita coisa que essa ciência, né, do kardecismo já vinha estudando já há muito tempo. E eles trazem uma frase, que eu vou aqui repetir ela, que eu acho ela assim, até muito, vamos dizer assim, muito coerente. Né? Você é responsável pelo resultado da sua vida. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Que o resultado da minha vida é justamente as decisões que eu venho tomando, sim e não. Então, morre aquele conceito que os resultados da minha vida eram uma consequência, tá? Da minha criação, porque eu não tive estudo, né? Porque eu moro num país que é assim, que é assado. Ou seja, a gente estava sempre criando justificativa e dando desculpa em relação a isso. Né? E hoje, com a neurociência, com a física quântica, várias outras ciências, né? Ela prova que não. Né? Que os meus resultados, aonde eu me encontro hoje, foram, né, pensamentos e sentimentos criados há alguns anos atrás. Então, a gente começa a entender que nós somos o co-criador da nossa realidade. Eu posso ser o comandante, né, pelo menos da história da minha vida. E quem é que está nesse comando? Né? Qual é a ferramenta? Né? Qual é a estrutura que nós utilizamos e que precisamos estar conscientes dessa estrutura? É a nossa natureza mental. Por quê? Porque hoje já se comprovam cientificamente que tudo, né, que tudo no universo é uma criação de uma mente maior. E essa mente maior, a gente vai então classificar como a mente de Deus, a mente do Criador. Então eles falam o seguinte, que tudo no universo é mental. Que tudo aquilo que está ali em harmonia, que está de uma forma tão, né, parece que um artista foi ali, pintou, criou tudo aquilo ali, né, todos os sistemas, sabe, numa harmonia, sabe, as coisas ali num certo equilíbrio. Assim, bem, isso não pode acontecer por acaso, não existe o acaso, existe uma obra. Então, se há uma obra, alguém criou isso, tá? Então, ele chama da mente de Deus. E se nós somos, né, a imagem e semelhança do Criador, as tradições antigas falam do micro e do macro, nós também temos essa capacidade de criar. A nossa vida, então, ela é criada a partir desse arquétipo, né, que em algumas filosofias xamânicas chama do visionário, do sonhador. É como se o artista que pintou, né, esse pano que está aqui atrás de mim, né, essa imagem aqui que está aqui atrás de mim, antes dele colocar isso, antes dele materializar isso, o que ele fez? Ele sonhou primeiro. Veio primeiro na mente dele. Tá? Então, no momento que eu começo a idealizar alguma coisa aqui na minha mente, você pode ter certeza que você vai materializar, mas se precisa de repetições. Esse é o grande segredo. Tá? Eu costumo dizer assim que às vezes você tem um insight, tem uma intuição, e muitas das vezes você deixa aquilo passar. E às vezes aquela intuição, aquele insight que você teve, veio até num sonho, você não prestou atenção, não anotou. Uma das coisas que eu criei muito de hábito na minha vida, né, principalmente nas minhas meditações, ou em momentos que eu estou assim muito em silêncio, né, então eu digo que eu tenho dois tipos de práticas de meditação. Tem a meditação do silêncio, que ela tem um propósito e serve, é uma ferramenta extremamente importante para esse arquétipo do sonhador, né, que é a meditação do silêncio. Né? O ideal é ser praticado de manhã cedo, né? Porque aí eu já pego todo um conhecimento mais místico, eu já trago um conhecimento, né, dos mestres indianos, dos próprios xamãs, né?
que nós temos que, no momento que o dia está amanhecendo, né, a nossa mente também acompanha esse ligar, ela está se ligando àquele novo dia. Então, se naquele momento você está ali em silêncio, o primeiro papel do silêncio é você se ouvir, prestar atenção em você, olhar, né, para o seu interior e perceber como você se encontra. Isso é extremamente importante. Sentimento, mente, sentir o seu corpo. O segundo momento, você então vai visualizar o seu dia, você vai olhar para o seu dia, você vai criar o seu dia. Quando a gente está fazendo isso, tá? O que eu estou fazendo? O que eu estou criando? Aquela minha realidade. Tá? E aí, quando a gente fala sobre mantras, o mantra ele não é só aquilo que eu vou estar invocando, né, com o meu som. Não. O mantra também são as palavras que eu repito todos os dias. Então, vamos supor que todos os dias eu tenho o hábito de ser grato pela vida que eu tenho. Esse é um mantra que eu tenho diariamente. Gratidão, grande espírito, gratidão, Criador, pela bela vida que eu tenho. Então, o que eu estou criando? Eu estou criando uma vida bela. Faz sentido? Né? Gratidão, Criador, gratidão, universo, né? Pela minha prosperidade. O que eu estou criando? Eu estou criando prosperidade. Por quê? Porque, primeiro, eu preciso ter isso na minha mente. Eu preciso ter esses pensamentos, eu preciso ter, né, essa ideia. O que é a ideia da prosperidade? Cada um vai ter a sua ideia de prosperidade. Eu tenho a minha. Não estou aqui vendendo um modelo. Tá? Cada um tem a sua ideia de gratidão. Eu tenho a minha visão, a minha ideia de gratidão. Então, eu não estou aqui criando um modelo para ninguém. Tá? Então, toda essa prática que eu faço na minha parte da manhã, eu estou criando, tá, mentalmente, já que o universo ele é mental, eu estou criando mentalmente, né, a minha história. Mas alguém vai chegar e vai perguntar, tá, mas qual é a certeza que isso vai acontecer? Nenhuma. Por quê? Porque o universo ele é impermanente. O universo ele é de possibilidades. Estou aqui buscando frases que pode fazer sentido para você. Não existe nada concreto. Assim é o universo. Né? Mas, quando eu falei, aonde você quer estar daqui a 5 anos? O que a gente tem que imaginar que eu vou passar por esses 5 anos. Então, se eu já tenho alguma coisa definido, se eu tenho ali algo já traçado e montado, a possibilidade de eu alcançar tudo isso, dentro da minha experiência hoje, né, quando eu olho para trás, vejo quem é o César e aonde eu me encontro hoje, eu aqui afirmo a vocês, olha, faça porque realmente a coisa acontece. É claro que nesse tempinho que a gente está aqui, né, não dá para me passar todas essas informações, mas eu já estou trazendo para vocês aqui algumas dicas. Faça. Por quê? Qual é a natureza da nossa mente? Criar pensamentos. Ou estar conectado em alguma frequência que vai chegar para você várias informações. Não? Então, se a minha natureza mental é criar pensamentos, ela está o tempo todo gerando pensamentos, ora, o que eu vou fazer? Eu vou, então, cultivar pensamentos de prosperidade. Eu vou cultivar pensamentos positivos. Uma coisa que eu indico muito dentro da nossa caminhada, e eu vivenciei muito isso, né?
é a gente ter um ponto de referência. Tá? Esse ponto de referência ele pode ser um mestre, ele pode ser uma pessoa que te traga inspiração. Né? Uma coisa que eu aprendi nesse caminho, mestres, facilitadores, as pessoas que chegaram lá, eu sempre coloquei eles como pessoas que me inspiravam, não que eu fosse seguir essa pessoa, tá? No sentido que tudo que ele me falasse eu teria que estar fazendo. Não. E isso é uma coisa que eu deixo também assim, muito claro com as pessoas que caminham comigo. Tá? Me tenha como um facilitador ali, um cara que te inspira, aquela coisa toda, mas tudo que eu colocar para vocês, passa, fique em silêncio, olha para você e chegue às suas conclusões. Então, nesse sentido, eu não estou aqui criando nenhum vínculo que tem que fazer exatamente como eu estou falando. Medita, eu faço isso até hoje. Até hoje eu estudo, até hoje eu escuto vários mestres, até hoje eu escuto vários, faço vários cursos e vejo o que aquilo ali tem coerência. Sempre vai passar, né, pelo meu arquivo, olhar, né, para o meu interior e validar isso. Tá? Por quê? Porque a ideia é que cada um comece a construir a sua caminhada. A ideia é que cada um comece a desenvolver a sua estrutura, né, de construir a sua vida. Então, esse arquétipo do visionário, todos nós temos. Tá? E o momento que ele foi muito utilizado, o momento que a gente viveu, vamos dizer assim, que a gente bebeu dessa fonte muito, é quando a gente era criança. Lembra quando a gente era criança? Os nossos personagens tinham vida, né? As meninas, as bonecas tinham nome, tinham vida. Os meninos, né? Eu me lembro muito da minha época, eu sou de uma época que eu assisti muito a corrida de Fórmula 1, né? Eu me lembro de um aniversário meu que eu ganhei um macacão, né, daqueles pilotos de Fórmula 1. Na minha época era Nelson Piquet, Fittipaldi, né? E eu ficava ali como criança, né? Num Jeep que tinha lá em casa, aqueles carrinhos de brinquedo ali, como se eu estivesse ali dirigindo, aquela coisa toda. Será que é isso que fez com que hoje eu goste tanto de estrada, de estar dirigindo, me fez uma época da minha vida gostar tanto de carro? Pode ter sido. Eu fiz uma programação. Olha o sonhador sonhando ali como criança, né? E hoje eu faço uma relação. Por que eu gosto? Hoje nem tanto, mas por que eu sempre gostei tanto de carro? Porque eu sempre gostei de estar na estrada. Eu sempre, não, dá para ir de carro, eu quero ir dirigindo. Eu sempre tive muito isso. Eu tenho até hoje, né? Hoje um pouco menos, que as minhas coisas são mais distantes, então é melhor de avião. Será que foi naquele momento, no momento que eu estava sonhando, que eu imaginava que eu era aquele corredor, a minha mente estava sendo programada. Tá? Então a gente usou muito essa programação. E aí eu quero passar aqui para vocês, aproveitando, já que eu estou falando dessa primeira infância, eu quero passar um exercício para vocês, que é um exercício que eu faço, gente, há 20 anos. Há 20 anos que eu estou nesse universo. Tá? Qual é o exercício? Tá? Primeira coisa, nós temos que ter disciplina. Sem disciplina, nós não vamos transformar nada, nós não vamos caminhar, nós não vamos criar nada na nossa vida. Disciplina. Se a gente não tiver disciplina, tá? Esquece. É simples assim. Se não tiver disciplina, esquece. Não tem transformação. Tá? Por quê? Não há milagres nesse caminho. Eu sempre falo aqui, não conheço nenhuma reza mágica, nenhum castigo mágico, nada. Não conheço. Falo que não conheço porque não foi assim que aconteceu na minha vida. E olha que eu tenho contatos com, sabe, com seres fantásticos, mas todos eles me falam, bem, eu vou te trazer uma informação. Medita, estuda, aprimora ela e coloca na sua vida. Ou seja, eu tive que ter o trabalho de ter que fazer todo o processo, de toda a caminhada e tentar encontrar os resultados dentro dessa história toda. Tá bom? Então, qual é o exercício que eu faço? Eu tenho uma disciplina de todos os dias de manhã. Hoje, a minha história de vida me possibilita isso. Tá bom? De ter ali de 1 a 2 horas para ter vida interior. O que é ter vida interior? Tá? Vida interior seria o estudo da minha mente, o domínio da minha mente. Que é aquela prática. Acordo de manhã, tomo uma água,
sento em silêncio, sem música, sem nada, fecho os olhos e vou observar a minha respiração. Esse observar a minha respiração, eu estou começando a olhar para o meu interior, observar. Tá? E o primeiro contato que a gente vai ter é com a nossa mente pensante. Qual é a qualidade? Né? Quando você fecha os olhos, o que vem ali? São cobranças, perturbações, insegurança? O que vem? A gente precisa olhar para isso. A gente precisa aquietar essa mente. Tá? Isso é fundamental. Claro que você vai olhar para os seus sentimentos. Como eu me encontro hoje? Né? Você vai sentir seu corpo físico. Essa prática do silêncio ela é uma prática de autoobservação, que por trás disso tem um autoconhecimento, tem um autoaprimoramento, né? E ali você vai corrigindo. Você vai corrigindo. Eu chamo isso de vida interior. Eu tenho vida interior. Todos os dias eu tiro 2 horas para ficar comigo. Tá? Até mais. Acho que no final do dia eu tiro umas 4, 5 horas para ficar com César, aprimorando, melhorando alguma coisa, estudando alguma coisa a mais para que eu possa, né, melhorar a minha caminhada. Tá? Sempre foi assim? Não. Tá? Hoje eu tenho uma vida que eu tenho tempo para mim. Mas eu construí isso. Isso não caiu do céu. Isso foi uma construção de muitos anos. Está dando para entender? Ou seja, eu usei o meu sonhador, né? E o tempo todo eu vinha criando. O que o universo fez? Ele foi buscando possibilidades, claro, desde o momento que eu tenho o merecimento disso, o universo foi buscando todas as possibilidades para que me trouxesse algo parecido com aquilo que eu sempre desejei, que é viver próximo da natureza, né? Ter uma vida, vamos dizer assim, com mais tempo, uma vida que eu pudesse respirar, que eu pudesse realmente viver e poder entregar melhor o meu trabalho. Então, hoje eu tenho tempo para aprimorar não só a minha caminhada, aprimorando a minha caminhada, eu consigo trazer conteúdo, eu consigo trazer mais informação para as pessoas que estão ali sempre, né, caminhando junto comigo. Esse é o propósito. Então, parece que esse propósito, né, faz parte da minha história. A coisa aconteceu. Milagre? Não, não é milagre. Foi toda uma construção. Então, por isso que eu falo aqui. Aonde vocês querem estar daqui a 5 anos? Aonde vocês querem estar daqui a 10 anos? Isso é importante. Né? É importante a gente ter na nossa mente essa meta. Tá? Então, dentro dessa prática da meditação da manhã, vai chegar um momento, tá, que são sinais. Qual é o sinal? Quando eu sei que eu estou conectado, né, com o meu campo, com o meu poder espiritual, com o meu empoderamento, com as minhas medicinas, cada tradição dá um nome, tá? Com o meu eu superior. Qual é o momento que eu sei que estou nisso? Tá? Existe um sinal. As pessoas que fazem curso comigo, que caminham comigo, sabem disso. Vai ter um momento que você vai ver que você está envolvido dentro de alguma cor. Ou é lilás, ou é rosa, ou é amarelo, ou é numa luz branca, enfim. Tá? Então, alguns estão aqui fazendo assim com a cabeça, dizendo isso. Quando você está envolvido dentro, né? Você está com os olhos fechados, mas não tem nada escuro. Você está dentro de uma luz. Tá? Então, você entrou em contato com uma mente mais suprema, com uma mente mais superior. Né? Naquele momento, eu faço um trabalho de... Eu vou lá, desde a minha consciência do útero da minha mãe, tá? Até os meus 7 anos, e dou um comando. Estou limpando todas as informações, todos os medos, todas as inseguranças, todas as crenças da minha primeira infância, dos 0 aos 7 anos. Guardem isso. Eu faço isso há muitos anos. Tá? Então, assim, eu tive o prazer, nos momentos que eu estava ali estudando, de sentar com a minha mãe, enquanto ela estava aqui nessa dimensão, e perguntar a ela como foi a gestação, a minha gestação, o que foi que aconteceu, aquela coisa toda. Depois eu procurei pesquisar ali a minha primeira infância, como é que estava a situação da família, a relação dela com meu pai, a questão financeira da família, tudo isso eu pesquisei.
Eu tive uma noção. Qual foi as dores? Então, assim, eu perdi meu pai com 5 anos, imagine a dor que eu devo ter sentido, né? Depois eu fui morar com a minha avó, porque minha mãe precisou de trabalhar não sei aonde. Eu tive 2 perdas, foi pai e depois minha mãe. A criança deve ter visto aquilo como abandono. Ou seja, olha quanta carência de ter que ter alguém, né? Enfim, eu estou aqui contando algumas histórias. Da minha história, meus 2 primeiros irmãos morreram antes de mim. Um morreu com 3 meses e minha mãe perdeu o outro ainda na gestação. Você imagine, 9 meses, eu ali naquele luto, o que minha mãe pensava? Quais eram os medos que ela deveria estar pensando ali? Né? E depois que eu nasci, quantas noites ela passou acordada com medo? Será que quando eu acordar amanhã, meu filho vai estar vivo? Ou vai acontecer o que aconteceu com o outro? Sabe? Então, tudo isso, o meu campo, ele foi sendo trabalhado dessa forma. Eu recebi todos esses instintos. Entende a importância dessa limpeza, tá? do útero, né, que a gente chama da primeira idade, até os 7 anos. Por quê? Porque tudo isso está no nosso inconsciente. Então, quando a gente vai agora, então, buscar um pouco da visão, vamos dizer assim, mais acadêmica, da psicologia, da hipnose, né, da parapsicologia, da psicanálise, tudo aquilo que nós vivenciamos, que a gente não consegue ter acesso, está na nossa mente mais primitiva, que é a nossa mente inconsciente. A nossa mente racional, lógica, ela é temporária, ou seja, ela não guarda por muito tempo. É questão olha, você sabe exatamente o que foi que você falou para a primeira pessoa que você encontrou hoje de manhã? A maioria não vai saber. Por quê? Ainda mais agora com tanta informação. Mas lá no teu inconsciente está gravado. Se houver algum gatilho, né, em relação àquilo, aquilo vem para a tua mente consciente. Ah, sim, eu tinha falado isso para você. Deu para entender? Então, todas essas informações, sim, ela está inconsciente em nós. E o trabalho do visionário, né, é ele olhar para a vida dele agora. Olha para a tua vida, né? Olha para os setores da tua vida. Caramba, por que esses setores não estão caminhando? Por que eu não estou prosperando financeiramente? Por que as minhas relações estão assim? Por que eu não estou vivendo, sei lá, o meu sonho? Por que eu ainda não encontrei o que eu vim fazer nessa existência? O visionário é isso. É você buscar, o xamanismo chama da busca da visão. Tá? Existe um termo ali que é bem simbólico da busca da visão. Mas a busca da visão, traduzindo no que eu entendo hoje, todos nós temos um compromisso. Foi a meditação que eu coloquei hoje, vocês leram lá a meditação? Qual o propósito da nossa existência? É o aprimoramento, tanto do ser divino quanto do homem encarnado, né? do homem do mundo. Mas dentro disso, eu não sei se eu complementei lá, o que eu vim fazer? Qual é a minha mensagem? Qual é a minha missão nessa existência? A minha experiência diz o seguinte, que enquanto você não encontrar isso, não tem felicidade, não tem transformação. Radical? Pode até ser, posso estar até sendo aqui muito radical em relação a isso. Mas eu trabalho com pessoas, há 25 anos. E isso foi uma coisa que eu sempre percebia. Quando a pessoa chegava, cheia de amargura, de tristeza, nada estava dando certo, eu via a pessoa totalmente perdida. Ela fez tudo aquilo que o modelo da sociedade disse para ela. Você tem que estudar, se formar, se casar, ter filho. Ela fez tudo isso. Tá? Mas havia dentro dela um buraco, havia dentro dela uma agonia. E vamos buscar tudo isso. Vamos. Vai por toda a parte psicológica, você olha toda a parte terapêutica, tudo. E no final, eu preciso encontrar um propósito na minha vida. E quando você encontra uma pessoa que ela está realizando um grande propósito, você vê que a vida dela é muito mais tranquila. É apenas uma teoria minha, por favor. Tá? É uma visão muito particular minha. Tá? Não tem nada de, pô, mas é isso? Não. Olhem para isso também, porque um dia eu ouvi isso. Tá? Um dia eu ouvi o seguinte, filho, você tem um talento, você tem um dom. E quando você vivenciar esse talento, vivenciar
colocar para o mundo isso que você deve fazer, como um passe de mágica, a sua vida vai se transformar. Aí parece que existe um pouquinho, né? Eu acho que é só um simbolismo quando a gente fala da magia, mas dentro da minha teoria hoje, né, com um pouco da bagagem que eu tenho quando eu olho para trás, e quando as pessoas chegam até mim, é muito interessante que às vezes eu estou em algumas rodas, dando alguma palestra, e tem aquelas pessoas que se aproximam de mim, né? E pelo brilho dos olhos, pela fala dela, você vê que é uma pessoa que está apenas sobrevivendo. Ela não está vivendo. E quando a gente não está vivendo, dentro da minha percepção, você não está cumprindo com aquilo que você deve fazer. Então, você vai sobreviver. Sobreviver, você vai, né, ter aquela mecânica diária de honrar com os meus compromissos da natureza humana. Isso, para mim, fica muito claro. Então, às vezes, um pouco do meu papel através dos estudos, das palestras, dos encontros, dos retiros, fazer com que essa pessoa ela encontre. Não sou eu que vou mostrar, eu não sei, eu não tenho essa bola de cristal para olhar para as pessoas, olha, você veio para fazer isso, e eu nem sei se existe esse tipo de pessoa. Olha que eu já passei por muitos videntes, dizem que eu tenho algumas vidências, aquela coisa toda, mas eu acredito muito nessa busca aos poucos e gradativo, aos poucos e gradativo, tá? Então, para o arquétipo do visionário, essa meditação da manhã, ela é extremamente importante. Limpa, dos 0 aos 7 anos, porque muita coisa que aconteceu ali está inconsciente em nós. E uma outra fase que é muito importante, que nós temos que limpar também,